Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas. Então, vamos lá. Algumas perguntas às vezes chegam ao Instagram e eu quero responder essa em específico, porque eu acho muito interessante, tá? Olha só, muita gente tem dúvida com relação aos vinhos de guarda. Quais são os vinhos de guarda? Primeiro, uma coisa que você tem que avaliar. Os vinhos mesmo os mais simples, eu digo os vinhos mais baratos, até os vinhos de R$30, R$20, alguns vinhos até os mais baratos. Hoje em dia, pelo aquecimento global, tá? Imagina um mal necessário. O aquecimento global foi muito benéfico para os vinhos. Por quê? Porque com essa insolação, com essa temperatura que está tendo agora, com essa alteração, os vinhos estão ficando muito mais maduros, as uvas estão ficando muito mais maduras. Não é o vinho que fica maduro, é a uva, né? Então, a uva está ficando muito mais madura, está dando um teor alcoólico muito mais alto nos vinhos, e mesmo os vinhos mais simples estão tendo um potencial de guarda já de 5 a 8 anos, certo? Mesmo os vinhos mais simples. A média normal de vinho com 12 meses em barrica, 18 meses em barrica, a média normal, tá, de vinhos sul-americanos, mesmo norte-americanos também, a média de 10 a 15 anos, tá? Mas isso, gente, quando a gente fala sobre a guarda, a gente fala sobre uma guarda responsável, que é uma guarda dentro de uma temperatura constante em adega climatizada. Normalmente na Europa dificilmente você vê uma adega climatizada, por quê? Porque o clima já ajuda bastante, tem muitas adegas subterrâneas que já ficam num clima igual durante todo o ano, então muito interessante. Você tem um potencial de guarda nesses vinhos de 10, 15 anos, certo? Os grandes vinhos, como os Brunello Montalcino, média, 18 anos. Um Brunello Montalcino ele vai estar bom para beber com 15 anos. Tá? Os grandes vinhos franceses, mesmo os brancos, alguns brancos podem ter até 30, 50 anos de potencial de guarda. Por exemplo, os grandes brancos como os da região de Chablis, por exemplo, os grandes brancos ali, os Premier Cru, os Grand Crus, da região da Alsácia, tá? E assim sucessivamente. Se for um Premier Cru, Grand Cru, aí é que a coisa vai potencializando mais ainda. Alguns vinhos tintos, mais ícones, tá? Eles têm potencial de guarda de até 100 anos, tá bom? Ah, não, isso é mentira e tal. Eu já tomei vinho assim, tá? Eu já tomei vinho de 80, já tomei vinho de 100 e tantos anos, tá? De safra 1832, que estava perfeito. Então, pessoal, você tem que observar a questão de terreno, onde esse vinho foi feito. Por quê? Os terrenos europeus normalmente são terrenos muito mais pobres e com grande potencial nas uvas, e você tem que estar observando as safras, tá? Por exemplo, Bordeaux. Olha a dica. As safras de Bordeaux, normalmente, elas se observa muito a elas. Por quê? Porque nos invernos da região de Bordeaux, às vezes são mais chuvosos, outras vezes não. Os mais chuvosos são de menos potencial. Os menos chuvosos, ou que não dá que dá pouca chuva mesmo, aí sim, esse tem um grande potencial. São as safras de 10 pontos, 9 pontos, 8 pontos, por aí, certo? Então tem que observar, tem uma série de coisas que você tem que fazer essa observação. Mas fiquem tranquilos. Por quê? Normalmente nós estamos consumindo vinho. Eu não acredito que você consiga guardar aí pelo menos 5 anos, mas claro, se você guarda, então guarde numa adega climatizada, certo? Uma adega climatizada é o ideal porque é uma temperatura constante, abaixo de 21 graus, e assim o vinho não acelera o seu envelhecimento. Por quê? Acima de 21 graus, é isso que você tem que ter por base. Acima de 21 graus, o vinho ele acelera o envelhecimento dele. Então, se você quer ter um vinho realmente guardado ali com segurança, então que seja abaixo de 21 graus em temperatura constante. Então, está aí a dica de Olinaldo Oliveira para você.